Seu Guido, nome completo? O nome completo é Guido Prochnow. Nasceu quando e onde? No dia 30 de novembro de 1940. Na época não existia hospital nem tributo central e muito menos aqui. Eu nasci numa casa particular que era alugada pelos meus pais, e a localidade era onde hoje existe a igreja ISLB. Do outro lado da rua tinha uma pequena casa e eu nasci dentro dessa casa, nas mãos da mãe do Lauro Rodo, que era parteira. Isso me foi ensinado desde criança, que ocorreu assim, né? Eu nasci aqui mesmo. 1940, Dr. Batista, é o seguinte: a Agrolândia, por exemplo, era denominada Trombudo Alto e era um distrito do município de Rio do Sul. Tanto é que o meu documento atual, no caso, é seguramente do município de Rio do Sul. Até hoje, a minha documentação toda continua como rio-sulense. Origem da sua família? A origem? Por exemplo, os meus avós, eles são germânicos, vieram da Europa. O falecido meu pai já era brasileiro, nascido em Indaial. E a minha falecida mãe nasceu no município de Botuverá, próximo a Brusque. Na época, também nascida aqui no nosso país, né? E no nosso estado. Onde você estudou, Guido? Eu estudei aqui em Agrolândia, numa escola municipal, aqui nas imediações da Rua dos Pioneiros. Era uma escola municipal. E a minha professora era a Dona Rosa Contancini Venturi. Mas até ali eu já tinha estudado um ano lá no Rio Bonito, numa escola municipal, e a minha professora era a esposa, eu acredito que é falecida, Dona Luísa Hassi, era esposa do seu Alvin Hassi. Mas ali eu estudei só um ano. Depois os meus pais me transferiram para aquela escola aqui, que era mais próximo, e segundo as informações de que os professores que vieram, a Dona Rosa Contancini Venturi e a Dona Carmen, que era a esposa do seu Valdir Canitz, eles vieram de Laurentino, né? Mãe do Valdir Canitz. A mãe do Valdir Canitz. E eles vieram de Laurentino, as duas. Mas a minha professora era a Dona Rosa Contancini Venturi. Alguma lembrança da época de escola ainda? Eu lembro que eu cheguei a bater tambor. O falecido Oscar Swicker, ele doou um tambor para a escola e um tambor a escola comprou. E tinha o bumbo e o repique. E eu usei o repique. O bumbo ficou na mão do Leonardo Schmegel, também já falecido. Interessante, né? E algumas histórias que você lembra assim da colonização, contada pelos seus pais, seus familiares ou mesmo amigos, muitos já falecidos, né? Mas a gente tem uma rica história. O que você lembra assim? Nós tivemos muitas coisas aqui, muita dificuldade, a questão comercial, a venda da produção, como isso acontecia naquela época, você ainda jovem, né? Na década de 40, 50. Na verdade, quase que moleque, mas eu já entendi os meus falecidos pais. Eles entre si comentavam sobre a escoação do produto, da produção. E com o desenvolvimento, na mão do seu Oscar Swicker, falecido, ele desmanchava raízes em polvilho, ele serrava madeiras, e depois veio a família Bauer, no caso o seu Henrique Bauer e o falecido Eduardo Bauer. Eles abriram um açougue e eles compravam suínos dos colonos e desmanchavam, transformavam isso, a grande parte, em banha, que existia só uma qualidade de porco, o porco Macau, o pretinho. Não existia praticamente um porco vermelho e muito menos branco, que era mais para carne, essas coisas. Então ali o pessoal vendia para eles. Outros tempos depois também começaram, por exemplo, os irmãos Vil também faziam o mesmo processo, né, em termos de compra de suínos e assim por diante.
Aí o falecido Oscar Suica também abriu um laticínio e comprava nata e manteiga e até leite dos colonos, e isso aí foi desenvolvendo o município em relação a esse tipo de comércio. Era uma base de troca, né? Se não era por serviço, era por mercadoria e assim por diante, né? Algum fato histórico que marcou, assim, você com a Agrolândia, algum fato que aconteceu aqui em Agrolândia, assim, que vale a pena ser citado para que a gente possa contar isso para os nossos sucessores, para o futuro essas pessoas tenham conhecimento disso? Eu com a idade de 16 anos, eu saí da casa dos meus pais, que até então eu estava trabalhando na roça com a minha falecida mãe. E o meu falecido pai, ele era pedreiro, ele ficava fora de casa a semana inteira, muitas vezes longe de casa, não dava para ir e vir porque não tinha carro e muitas vezes nem bicicleta não dava para ir. Só que com 16 anos de idade surgiu uma chance de eu sair da casa dos meus pais para aprender alguma coisa fora dali. E ali eu fui fazer uma entrevista na antiga comercial Casa Augusto Bauer, e o proprietário era o seu Siegfried Georg Bauer, e ali eu trabalhei 11 anos, em diversos períodos, de 16 a 18, de 18 me ausentei e fui servir o Exército no Rio de Janeiro, e quando de lá eu voltei, eu retornei à mesma empresa, de onde eu vim a casar com 20 anos de idade, e ali eu tinha um bar, 2 anos, e depois dali eu saí novamente de volta para a mesma casa, Augusto Bauer. Assim eu saí e entrei naquela empresa por 4 períodos diferentes. Tanto é que talvez ainda é cedo para falar sobre isso, mas na época de 70 eu trabalhava lá já de motorista, já não era mais auxiliar de balcão, já tinha passado por outros serviços e já tinha autonomia para conduzir os veículos dele. Tanto é que ele teve que ir num cartório e documentar isso, que eu era motorista dos veículos dele, onde constavam todas as placas, e isso eu tinha que levar comigo onde eu iria, porque se desse um sinistro qualquer, tinha que ter uma comprovação que eu tinha autonomia para conduzir esses veículos. O que caracterizou assim uma defesa para mim, em 1970, precisamente no mês de abril, eu fui levado daqui de Agrolândia para a Baixada Santista, numa cidade chamada Itanhaém, junto com um bandido que infiltrou aqui e contratou uma carga de arroz em casca na época, a firma Suica. Eles também desmanchavam arroz e beneficiavam, mas ele veio aqui não para comprar arroz, ele veio aqui para levar um caminhão. E a firma Suica tinha caminhões também, mas não se interessava em fazer esse tipo de frete, onde o meu patrão pegou a carga, a frete, e eu era um empregado, eu tinha que ir onde era mandado. Eu levei essa carga de arroz junto com o bandido comigo, até na serra que desce, depois de Curitiba, 170 quilômetros, a cidade chega depois na Baixada Santista, ali nesse canal de registro, etc., onde hoje é praticamente só bananais que existe, naquela Baixada Santista. E o destino era a cidade de Itanhaém, mas até então o sujeito estava sabendo o que estava se passando, e ele veio aqui com uma calça comprida, uma camisa de manga curta, não tinha bolsa, não tinha documento, não tinha dinheiro, se hospedou na época no, vamos dizer assim, hotel do seu Durvalino Sebastião Adriano, o pai do Jorge, do Juarez, e ele ficou aguardando eu participar do casamento do seu Orivaldo Hoffmann com a Melita Suica, porque a minha ex-esposa é prima da Melita, e nós éramos convidados nesse casamento, e o caminhão tinha sido carregado sextas-feira para sair de viagem segundas-feiras. E de segunda-feira de madrugada eu fui até esse hotel, chamei o sujeito, ele embarcou comigo e nós fomos. Até então, até na descida da Serra do Azeite, conforme eu estava contando, eu não desconfiei de nada. 80 quilômetros além de Curitiba, nós pernoitamos no mesmo hotel, no quilômetro 80, no posto Canoinhas na época. As bombas estavam a céu aberto, não tinha cobertura e nada, simplesmente umas bombas para abastecer os caminhões.
tinha uma praça de alimentação e também tinha um lugar para repouso. E aí a gente dormiu no mesmo quarto. E de lá de Itanhaém era para eu voltar para Pato Branco, ou região, comprar milho debulhado, porque aqui estava em crise. E o meu ex-patrão, ele tinha granja de suínos e precisava de milho. Na época não existia cheque, não existia Pix, não existia nada. Era dinheiro, a moeda nacional. Ele me deu uma pastinha com um revólver 22, cheio de dinheiro para voltar de Itanhaém, ir para o norte do Paraná e trazer uma carga de milho para os suínos. Só que isso não deu liga, isso não fechou. Porque eu, depois da Serra do Azeite, quando descemos a serra, na ida eu via lá os helicópteros rodando no ar, mas eu não sabia o que estava passando. Mas era a Força Aérea Brasileira que estava investigando esses matagais, porque na época existia esse tipo de roubo. Eles iam até um determinado lugar, pegavam alguém com caminhão, chegava nessa região que praticamente ainda hoje é tudo só mato, na BR-116, naquela região, e ali eles pegavam o motorista, não sei o que eles faziam, se matava a facada ou machado, mas ficavam com o caminhão. Esse era o plano do sujeito. Eu não sabia. Ele estava sabendo o que estava se passando, né? Ele já desconfiou. Descemos a Serra do Azeite, ele pediu para eu parar o caminhão num posto, que ele queria fechar mais uns negócios lá e coisa. Isso no determinado dia 20 de abril. Só que ele não voltou mais. Ele não retornou mais, eu fiquei das 10 da manhã até as 4 da tarde esperando. Aí veio um policial, eu comuniquei ele, ó, aconteceu assim assim comigo, estou com a carga, para Itanhaém, não sei quantos quilômetros daqui tem até Itanhaém, mas o indivíduo não voltou, ele ficou de fazer uns negócios e agora estou eu aqui com as mãos atadas sem saber o que fazer. Aí o policial me respondeu, segue a tua viagem, se ele ainda aparecer, ou ele pega um ônibus ou um táxi, ele vai lhe seguir, ele vai lhe procurar, não vai lhe achar, ele vai em frente. Ele deve conhecer Itanhaém, porque foi ele quem deu o destino da carga. Só que isso não aconteceu. Eu cheguei em Itanhaém, praticamente de noite. Eu vi lá uma música num determinado ambiente. Eu parei o caminhão para perguntar, pedi informações sobre o destino, o endereço onde era destinada a carga. Aí chegou um sujeito lá e veio falar comigo. Ele desconfiou comigo, que eu pudesse ter roubado o caminhão, etc, e coisas mais. Enfim, ele pesquisou de todas as maneiras. Aí quando apresentei o documento da autonomia de poder conduzir os veículos da empresa, ele me disse o seguinte, olha, Catarina, você entrou numa fria. Só que o que ocorre é o seguinte, eu posso te ajudar de uma forma. Eu moro ali do outro lado, isso aqui é um salão, hoje é dia do município, é dia de festa, aqui não se faz nada. Mas em relação ao endereço que consta na nota fiscal, isso aqui não existe. Eu sou vereador aqui da cidade. Eu vou te dar um pouso, você coloca o caminhão dentro da minha propriedade. Se você tiver um documento, alguma coisa, chave do caminhão, você deixa comigo. Ali você pode deitar, você pode dormir, você pode assistir televisão. E eu vou continuar a festa, que hoje é dia do município. E amanhã às 10 horas, nós vamos até a prefeitura e daí nós vamos descobrir certinho como é que é e como é que não é. No dia seguinte foi feito isso, eles pesquisaram lá, mas não acharam nada concreto sobre o que tinha acontecido. Ele foi arrumar alguém lá da justiça, ou seja, um policial, que voltou comigo até na cidade de Registro, que ali tinha um quartel da polícia, e lá eles fizeram uma carta para eu poder retornar para a minha cidade de origem, para tornar sem efeitos impostos nas divisas de São Paulo e Paraná e Santa Catarina. E quando eu vim com a carga, ele volta o dinheiro e o revólver e tudo. Mas eu fui barrado naquela serra, na volta, com a fiscalização do batalhão do militar. E aí um tenente perguntou para mim de onde é que eu vinha e para onde é que eu via. Daí eu contei a história para ele. Ele disse, você tem uma arma contigo? Eu digo, eu tenho. Deixa eu ver. Ele olhou o 22 e disse, é seu? Eu digo, não, esse é do meu patrão. Mas eu também tinha um facão debaixo do assento. Ele também quis saber para que era isso. E em caso de uma eventual agressão, para me defender. Sabe como é que é a vida de caminhoneiro? Ele entendeu o meu lado e me disse o seguinte, se você encontrar um anjo na estrada,
pedindo carona, passa por cima porque é bandido, porque aqui só dá bandido. Não pare, volta para o teu lugar de origem, chega lá, mata os 5 bois, chama teus amigos e festeja o teu 2º aniversário, que você nasceu de novo. Você estava programado para morrer aqui nessas imediações. Só que nós estamos cuidando disso aqui agora, por um determinado tempo vai se acabar essa bagunça que ele falou. E assim eu consegui voltar até agora. É interessante isso. Então são passagens assim que marcam a gente, né? Como você pediu para contar alguma coisa que me marcou, isso aí me marcou muito. Nem todo dia eu posso falar sobre isso. Eu fecho aqui, daí não sabe mais nada. Muita gente não sabe, a grande maioria não sabe, mas eu passei por essa tragédia. Eu desconheci esse fato. Vamos voltar um pouquinho ao lado econômico. Sim. Na sua visão, qual a representatividade, por exemplo, nós sabemos que a casa de Augusto Bauer, né, tem o Siegfried, que era cunhado ou genro do seu Oscar Zwicker, né, tem um vínculo familiar. O Bauer, aqui embaixo, o pai do Egon, né? Sim. Também era da mesma família, parente do Siegfried, né? Então, a gente tem esses 3 polos econômicos aqui, né? Sim. Questão do porco, da banha do porco, depois tem o laticínio do Bauer, a casa comercial. Sim, Aqui também o Bauer tinha a banha, o açougue, tinha, além das madeireiras, fecularia, comércio, o arroz, caminhões de transporte. Como é que você vê assim a representatividade, por exemplo, dessas 3 casas no setor econômico do município? Qual a tua opinião? Olha, lamentavelmente eu tenho que falar o seguinte, é uma pena que os descendentes desses donos não levaram avante, né? Porque como já todo mundo sabe que a massa da falida empresa Oscar Zwicker S.A., inclusive depois que caiu nas mãos do governo de novo esse patrimônio, mais tarde foi doado para o município, a Comercial Bauer caiu na mão de um indivíduo só e não conseguiu honrar com seus compromissos, que uma falta de atenção ou falta de conhecimento. A mesma coisa aconteceu com o irmão Zvil, né? Já não é o caso dos Bauer ali embaixo, o Eduardo e o Henrique, que eles foram desistindo aos poucos com esse ramo, né? O Dr. Otmar Bauer, filho do falecido Henrique, ele se formou em medicina, está lá em Florianópolis até hoje, um médico de muita competência. E assim o seu Eduardo também depois desistiu. Aí o filho dele, que era o Egon, que podia assumir e dar continuidade, voltou para a estrada, né, com o caminhão, foi partir para esse lado. E assim foram extinguindo esses comércios. Aí é uma pena que não sobrou nada disso aí que pudesse hoje estar com o pé no chão, né? Vocês sabem melhor do que eu o que aconteceu, que nenhum deles não tem mais atividade nenhuma, né? Uma outra coisa, a Agrolândia sempre foi caracterizada como uma cidade eminentemente alemã, povoada, né? Sim. Principalmente da parte vinda, né, do vale para o Alto Vale, com descendentes alemães como grande maioria, um pouco de italianos, com a mescla do pessoal, dos lagianos, né, Sim. que vieram para a Serra dos Alves, vindos do Goiabal, né, a época o município de Lages, hoje o Tacílio Costa, Rio Novo, que já tem um estilo de vida mais campeiro, né, do que o da origem germânica. Como é que você vê a influência disso, por exemplo? Eu sempre comento o seguinte, cada cidade tem que ter sua identidade. A gente tem um DNA na origem. Como cidadão, uma cidade também tem. Volto até para fortalecer essa ideia, Três Itilhas, por exemplo, a região do Médio Vale, Pomerode, Blumenau, Indaial, Timbó, essas cidades, Gaspar, Brusque, tem a tradição, como lá em Itajaí tem os portugueses também. A gente tem isso no sangue da gente, é um DNA. Como é que você vê essa mistura das origens e a identidade do povo agro-holandês? Qual é a sua visão sobre isso? O desenvolvimento aqui, através do pessoal, os pioneiros, aquilo era como é que eu vou lhe explicar? Isso era um conjunto de ideias que se formalizava para um motivo só, desenvolver
a região, né? Tanto é que as famílias tradicionais, italiano eu não posso falar muito porque foge da minha origem no caso, mas os primeiros fundadores aqui, a família Swicker, a família Pronoff, a família Vil, então esses eram os primeiros que vieram para cá. Poderia contar muitas coisas sobre o meu avô, da vinda dele, mas aí ia tomar muito nosso tempo, que não era nada fácil, e eles vieram para cá, uma grande maioria, muitos filhos na família, e o principal objetivo era trabalhar e desenvolver o município, e assim foi indo, foi crescendo. Hoje em dia, como você falou, em mistura de raças, não se sabe mais quem é quem, porque as coisas mudaram, não só aqui, mas no país inteiro, né? A não ser Pomerode, que continua, que é aquela cidade germânica no Brasil, né? E assim por diante. Existem poucos ainda desses descendentes que enraizaram aqui, uma grande maioria depois foi. Por exemplo, os meus 4 filhos, um já está lá em cima, e os outros 3, desde criança, já com 17, 18 anos, saíram daqui e não retornaram mais. Acharam seu sustento, seu ganha-pão e suas atividades profissionais lá para fora. Fiquei eu sozinho aqui, né? Então, tenho as minhas 2 irmãs, ainda estão vivas, mas elas também casaram com pessoas que, um até foi embora para o interior do Paraná, mas depois não deu certo. Ela teve que voltar com os filhos e ele abandonou a família, né? Todo mundo sabia quem era Egon Swicker. Não é bom falar sobre isso porque mancha os filhos deles, que hoje estão aí trabalhando, estão morando aqui, voltaram para cá. E a outra irmã minha que casou depois com um Kopsch, que veio a óbito, também novo, né, o Fides, mas está ali, viúva, mas está ali junto com os filhos dela, e assim foi indo. A grande maioria dos descendentes desses antigos aí se espalharam pelo mundo afora, né? A migração é uma característica, né? A gente teve um Brasil eminentemente rural, né? Hoje nós temos um Brasil muito urbano, né? Sim. E as pequenas cidades, como as nossas e as vizinhas aqui, principalmente no Alto Vale, há uma migração muito grande daquilo que foi o principal da economia, a agropecuária, né? Esse pessoal migra para as empresas, né? E acaba saindo do interior e isso. Eles passam a ter um outro tipo de vida, né? E também a mistura de pessoas, de origens, né? Isso é natural, isso é em todo lugar, não é nenhuma discriminação, muito pelo contrário, é valorizar isso. Mas é importante assim que o cidadão tenha orgulho, né? Eu sempre digo assim, eu não nasci em Agrolândia, mas eu tenho orgulho de ser agrolandense. Sim. Hoje. Então, a gente tem que ter esse orgulho, eu falo nessa identidade, né? Eu acho que ela é necessária, até isso estimula, né, a cidade em si ao seu crescimento. Uma outra coisa, Guido, que eu gostaria de saber de você, é a sua vida pública. Como foi ao longo desses anos aí? Olha, o que eu vou lhe dizer? Eu tive interesse um dia de ser um vereador da minha cidade. E tive o êxito, na primeira vez que eu me candidatei, eu consegui a vitória. E passaram-se os anos, eu fiquei meio desgostoso por um motivo ou por outro. Não era de querer ser um político um dia. Vereador, ser vereador é uma coisa e ser política é outra coisa. São 2 coisas distintas. Eu, por exemplo, eu sempre brinco. Eu não sou político, eu sou áspero. Político, a maioria é liso, né? Bastante liso no modo de falar. Só que acompanhei esse primeiro mandato como vereador, na época o mais novo da minha turma. Com 31 anos eu já era vereador de Agrolândia, né? E disputei uma eleição disputando 7 cadeiras entre 9 candidatos, né? E aí então, depois disso eu fui para a estrada como caminhoneiro, desisti da profissão que eu estava exercendo e mais tarde até comprei um caminhão próprio, eu tinha caminhão próprio há 10 anos, fui para a estrada e mais tarde aconteceu que eu sofri um acidente lá no estado de Minas Gerais. Eu fui cair de uma carga de um caminhão parado,
descarregando móveis, e eu tomei uma queda, fraturei o fêmur e fiquei hospitalizado, e voltei de lá e depois nunca mais embarquei em cabine de caminhão. Aí eu parti para outras profissões e estou aí labutando até hoje, né? Veja bem, 81 anos, dia 6 de junho agora vai fazer 27 anos que eu faço cópia de chave. Eu fiz em 1995, no dia 6 de junho, eu fiz a primeira chave na morsa com a lima, chave de um Fusca. Eu posso até citar o nome da pessoa que era o proprietário do Fusca, o seu falecido Walter Kirchner. E essa chave serviu e funcionou, me empolguei e não parei mais. Agora, dia 6 de junho, vai fazer 27 anos que eu faço cópias de chave. Hoje incluí mais uma sabedoria nessa profissão: abrir carros, abrir cilindros de porta quando quebra a chave, quando fecha, quando perde, faz parte do jogo. E de teimoso estou ali quase 27 anos nessa profissão, que aliás não dá para ficar rico, mas ajuda no orçamento. Fatos marcantes da vida pública do município, por exemplo, você viveu no período do distrito, da criação do distrito, da emancipação. Como você lembra disso? Participou ativamente? Eu quando fui candidato a vereador já estava o caminho aberto, né? Já tinha prefeito, etc, e coisa e tal. Mas às vezes no decorrer dos tempos a gente vira pensar e acha que não está certo para você continuar. Mas eu vi assim nas pessoas que na época eram, por exemplo, prefeito e vice, eram pessoas que tinham assim um caráter político mostrando serviço, né? O que talvez hoje não é mais exatamente isso, mas os tempos é que fazem. Então não dá para criticar, não dá para... Eu não tenho nada contra ninguém. O que passou pela prefeitura aqui de Agrolândia até hoje, eu não tive absolutamente nada com nenhum prefeito e muito menos com vice. Também não arrumei encrenque com outros colegas vereadores. Quando eu estava no meu mandato, eu sabia o que os meus direitos e as minhas obrigações. Então hoje eu estou de cabeça erguida. Eu não preciso estar me escondendo. Acho que não fiz nada de errado. Talvez ficou um pouquinho mais de jogo político para ajudar alguém que merecia ou precisava, muitas vezes, uma resposta melhor, mais educativa, porque a gente nasceu num berço de palha de milho e se criou ali. Então, se você não tem uma formação, um estudo mais aprofundado, você às vezes comete um erro sem querer, ou às vezes por ignorância, né? Espero que eu não tenha feito isso ali. Mas, estamos aí, né? Você participou muito fortemente. Eu sei que teve aqui a criação do Sindicato Rural de Agrolândia, onde era, deixar bem claro, né, nós tínhamos o Sindicato Rural, que era dos empregadores rurais, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso era classificado as glebas ou as terras, o Sim. volume de produção Exatamente. de cada agricultor tinha um enquadramento. E você participou do Sindicato Rural de Agrolândia. Esse sindicato foi precursor aqui de uma loja, de uma agropecuária, hoje se diria, que era uma loja com um estoque de gêneros que atendiam aos agricultores à época. Você participou. Você lembra da data ou em que época mais ou menos foi criado esse sindicato, como ele funcionou? Eu sei que hoje ele ainda está ativo, me parece. Doutor Batista, eu fui contratado através do ex-presidente do sindicato, falecido Simão Kitzberger, que na época era o presidente do sindicato. Quando eu fui trabalhar no sindicato, ele já estava formado, né, já tinha toda a documentação em dia para auxiliar os agricultores, tanto é que o presidente Geisel foi o presidente da República que incentivou ou então baixou um decreto, uma lei, para aposentar o homem do campo com meio salário mínimo. E essa documentação do Sindicato Rural, na minha pessoa, eu tinha um compromisso de fazer a documentação e encaminhar ao INSS para que fosse aposentado, né? Tinha suas normas, suas regras,
cumprir, eu consegui o aposento para muitos e muitos e muitos. Isso me ajudou na minha eleição para vereador, porque eles achavam que eles tinham obrigação de votar em mim porque eu fiz um favor para eles. Mas na verdade eu estava ganhando pago para isso. Só como eu já disse, quando eu entrei no sindicato em 1971, já era formado, eles estavam planejando para abrir um comércio, para vender insumos modernos e, enfim, tudo quanto é coisa que se relacionava à agricultura, injeções, vacinas e rações, etc., alimentação para os animais. E eu, como trabalhava no comércio, tinha um pouco de prática, eles acharam por bem me contratar. E nele eu trabalhei 5 anos, de 71 até 76. Só que depois, eu, como já disse, eu saí para a estrada com um caminhão e ali não sei o rumo que tomou. Só que no meu tempo, nós chegamos a expandir um incentivo assim do agricultor, porque até então existia uma semente de milho, ela era colhida da própria espiga que vinha da roça, só trocava de região porque não era bom plantar no mesmo lugar, é o que se comentava, e depois a prefeitura contratou um engenheiro agrônomo, não sei se ainda vive, onde vive, Sidney Cordini era o nome do homem, e ele veio no sindicato, junto ao sindicato, fazer aquelas reuniões e fazer aquela modificação na agricultura. Isso era arroz seco por irrigado, isso era plantio de milho na técnica. Ele pegava qualquer terreno seco e sem nada, transformava, fazia correção com calcário e adubos, etc. E deu um resultado fantástico. Ele transformou esse município na agricultura, que todo mundo estava com interesse de até subir a serra, nós chamamos aqui o campo, onde se plantou muita soja. Na época quase não se viu falar em soja, e depois tinha grandes fazendas ali com muito plantio de soja, tudo através daquele engenheiro agrônomo. Foi um braço direito para mim no sindicato. Ele me dava as dicas, o que precisava comprar e o que precisava para aplicar na agricultura, e os animais da colonada, nós chamamos, eles eram tratados de uma maneira diferente, não era na base de um remédio comum, era injeção, era vermífugo, enfim, tudo dentro da técnica, dentro do meio mais prático e mais rápido, né? E deu grandes resultados. Tanto é que depois, quando foi construído, eu até consegui um gabinete odontológico na Secretaria de Florianópolis, inclusive contratei um profissional, ele, se não me engano, ainda trabalha em Tributo Central hoje. Francisco Goulart de Bey. Exatamente, esse era o primeiro profissional que trabalhava no sindicato. Eles faziam reparos de dentes e coisas, extraía dente, fazia dentaduras, etc. e tal. Só que quando eu saí do sindicato, no final de 1975, alguém tomou rédea disso ali, eu só não sei que rumo levou, não sei se hoje ainda tem algum documento, mas esse sindicato a gente comprou um chão, onde ele está situado até hoje, construímos tudo com recursos do próprio sindicato, não fizemos financiamento de nada, compramos o terreno, escrituramos, eu fiz uma sala para o gabinete dentário, fiz um lugar para guardar os adubos, etc. E aí foi feita uma inauguração, e eu mandei uma carta para todos os sindicatos rurais do estado. Eu não lembro mais a data da inauguração desse local, mas veio gente de muitos sindicatos na época, com reserva de hotel para quem queria vir aos sábados, para domingo participar da inauguração. Olha, foi uma festa, mas tudo eu tomava frente e fazia, vai ser assim, a diretoria apoiava. Pô, alguém tem uma cabeça, nós não pensava nisso. Veio gente de muitos municípios, presidentes de sindicato, vieram com ônibus, vieram com carro próprio, e tivemos que contratar um pessoal para fazer alimentação, para eles também ter onde se alimentar nesse meio tempo. Uns foram dormir na casa de parente, outros foram no hotel, e assim foram se misturando. Eu sei dizer que foi um domingo, e isso na minha vida não vou esquecer mais. Eu tive que dar um discurso, que eu não era de discurso, ainda hoje não sou, mas tive que falar tudo o que se passou pelo sindicato nesses meus 5 anos que lá eu estive, né? Eu esqueci de falar em nome do saudoso Arthur Hassi,
que quando eu entrei no Sindicato Rural, a documentação eu recebi da mão dele, que ele foi a chave principal da formação do sindicato em termos de administração, que ele entendia do assunto, ele trabalhava na prefeitura e a prefeitura estava junto com o sindicato para formalizar essa instituição, e eu não lembrava mais do nome desse homem. Agora me passou pela ideia de que eu recebi a documentação das mãos dele, já o sindicato em andamento. Outra coisa, Guido, nessa época o município não dispunha de uma estrutura, né, para atender os agricultores, principalmente os pecuaristas, né, e havia criação de porcos, havia criação de gado, gado leiteiro, gado de corte. Você tem em memória alguma coisa? Como é que eram os atendimentos nos casos de doença, fornecimento de medicamento? Esse sindicato colaborou nisso também? Foi ativo? Como isso funcionava à época? Para ser bem correto nesse assunto, do meu alcance, quando eu trabalhava no sindicato, nós tínhamos um membro da diretoria, falecido Gentil Alves Lourenço, e ele não era veterinário, mas tinha prática, né? Ele era uma pessoa que fazia partos e engessava uma perna quebrada de um animal, mas isso tudo por aprendizagem por si só, mas isso ele teve condições de passar isso para mim. Eu ajudei ele numa determinada reis do pessoal lá dos irmãos Vil, uma novilha muito bonita, e ela quebrou uma perna. Aí ele chegou e disse: olha, Prono, nós temos que ir lá, nós temos que engessar a perna dessa novilha. É uma novilha de raça, é uma novilha bonita, só que ela era uma novilha ligeira, zebua. Aí nós seguramos ela, mas sem anestesia, sem nada, né? Derrubamos ela e amarramos ela para ela não machucar a gente. Fizemos o gesso, fizemos a tala, engessamos a perna, botamos ela de pé e se tornou vaca mais tarde, com a perna recondicionada por nosso intermédio. Quer dizer, tudo isso é uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi com ele, né? E aí, por esse motivo, nós tivemos que pôr em estoque medicamentos, por uma emergência de uma peste suína, alguma coisa, para ter recursos para defender ou vacinar. E esse tipo de trabalho passou na minha mão e na mão dele. Eu aprendi muito com ele. Ele foi um professor nessa área e para mim. Mas daí tinha outro elemento da diretoria, que era o meu falecido tio Afonso, pai do Cláudio Prono. Ele também ele também tinha conhecimento nessa área. Como que ele aprendeu, onde que ele aprendeu, eu não sei, mas ele muitas vezes, com o Gentil Alves, eles antes de eu acompanhar, eles já iam e faziam isso em dupla, né? Um auxiliava o outro, eles faziam isso. Depois, quando eu assumi a gerência do sindicato, sobrou para mim fazer o primeiro atendimento, porque o seu Gentil morava lá no interior, mas eu morava na praça. Então, quando alguém precisava de alguma coisa, o primeiro caminho era na minha casa. Quando eu achava que não era para mim, eu só ia lá e chamava o seu Gentil, a gente fazia esse atendimento. Muito bem. Eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouco fora desse contexto. Nós tivemos aqui inicialmente, em se tratando de medicina, ou medicamentos, ou tratamento a algumas doenças, né, principalmente as mais comuns. Nós tivemos aqui o primeiro farmacêutico, que foi o seu Ewald Kress. Posterior, nós tivemos o seu Ayrton Guzzi. Neste entremeio desses períodos deles, a gente teve um hospital ativo que depois foi inativado por N razões. Hoje já recuperado e em pleno funcionamento o hospital local. Como é que você, à época, via assim, o trabalho do seu Ewald Kress depois do seu Ayrton Guzzi, nesse atendimento ao cidadão, à sociedade em geral? Olha, eu como criança, eu cheguei a conhecer o seu Ewald Kress através do falecido meu pai, que era pedreiro. Ele construiu aquela casa que ainda hoje existe ali, com 2 pavimentos. E o falecido meu pai, eu tinha 5, 6 anos, já vi ele trepar em andaimes e fazer a construção dessa casa. E também na minha casa, o falecido meu pai e a minha mãe, eles conversavam muito sobre esse tipo de coisa. E eu sempre ficava de boca aberta prestando atenção. Eu só sei dizer que o tanto que eu sei deles,
que o seu Eva Kress, quando ele veio da Alemanha, ele não tinha ele não era um farmacêutico, ele era marceneiro, né? Marceneiro. Mas a esposa dele, ela tinha um diploma de como é que se diz nas farmácias tem que ter alguém bioquímico. Exatamente, e ela era formada nisso. Mas ele, como era uma pessoa que interessava muito em leitura, através da leitura ele foi praticando esse tipo de trabalho junto com a esposa dele. E eu lembro que a minha falecida mãe sempre dizia, olha, lá está indo o seu Evaldo Kress, ele está indo de bicicleta, lá deve ter uma pessoa muito doente. Se que quando era o caso menos grave, eu lembro ainda como se fosse agora, eu via ele andar de tamanco de madeira e um par de meia de lã, isso até no verão. Ele sempre dizia, manter a cabeça molhada não faz mal, mas manter os pés molhados, isso não faz bem. Ele tinha aquela expressão assim, isso a gente foi gravando. Então, quando o caso era mais urgente, ele ia de bicicleta. E quando o caso era menos grave, ele ia de a pé, fazia caminhada. Era o homem que mais ligeiro andava de a pé. Na época, ele chegava a andar 9 km por hora, a pé. Não, mas não correndo, andando. Ele era uma pessoa que esticava os passos. Então, esse eu cheguei a conhecer. Depois, quando o seu Harrington Guza veio para cá, o seu Eva Kress já tinha partido mais para a serraria lá dos Conques, era sócio, e ali o seu Guza assumiu mais esse serviço, com uma certa prática e talvez até com um certo estudo mais aprofundado sobre isso. Só que ele era o seguinte, eu vi ele fazer isso, chegou um cidadão de Atalanta e pisou com o pé em cima de uma toiça de milho, isso foi cortado no chão e ali ficou aquela ponta, e o cara pisou naquele strap ali, quebrou e veio com isso no pé. E eu trabalhava ao lado dele no sindicato. Da minha janela eu podia ver a sala de atendimento dele. Ele pegou esse sujeito e mexeu com aquilo ali até que o cara desmaiou, de tanta dor. Aí ele foi, nesse meio tempo que o cara estava desmaiado, isso eu vi com os meus próprios olhos. Enquanto que o cara estava desmaiado, ele foi lá e cortou e tirou aquele cepo ali de dentro, fez o curativo e fechou. Quando o cara voltou de si, o pé estava prontinho para ir para casa já com... Então ele era um cara assim, como vou dizer, carniceiro, sabe? Para ele não tinha tempo feio. Doa quem doer, mas ele dava jeito de resolver o problema, né? E assim eu vi ele anos e anos nessa atividade, até que não sei que fim levou, para que lado que foi. Mas o que eu posso falar dos dois é isso aí, que era do meu conhecimento. Seu Harrington era uma pessoa bastante folclórica, né? Ele era... Foi associado do seu Aristiliano nessa produção de soja que você falou, né? Bombacha, animal e coisa, etc. Voltando ao seu Evaldo Kress, eu na idade de 21 anos, eu contraí uma doença, antigamente nós chamávamos de paratifo. Eu não sei de onde é que vem, para onde é que ia, mas era uma doença que dava muita febre, etc. Complicava a vida da pessoa. E eu tive que cair nas mãos dele para tratar desse assunto. Mas não levou nem 48 horas, eu estava de pé de novo e até hoje estou aí. Então eu só posso agradecer a Deus que botou ele ao mundo, que também nesse sentido me ajudou, porque se não fosse, resta saber onde é que eu ia parar, em qual médico, se tivesse dado o resultado conforme ele me ajudou, né? São pequenas coisas que a gente guarda, né, doutor? É interessante, né, Guido, e é esse o meu papel e a minha intenção, a gente gravar de viva voz alguns depoimentos, porque o tempo faz com que as pessoas esqueçam aquilo que foi produzido no passado, aquilo que foi positivo, as experiências que a gente já viveu, e tem um lema comigo: nós não podemos errar os mesmos erros de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, a gente já aprendeu com o erro, então isso nós precisamos. Mas, Guido, ainda eu gostaria de falar, são tantos assuntos, né, que se a gente ficar, nós passamos o dia aqui conversando. Mas eu gostaria de falar com você um pouco sobre dois aspectos do esporte. Primeiro, eu cheguei em Agrolândia em 1974, diretamente trabalhar na prefeitura, e no primeiro mês que eu estava aqui, nós reunimos uma comissão, da qual eu fiz parte e você também,
para criar aqui no município a CME, que era a Comissão Municipal de Esportes, criada pela Lei número 180, e depois, logo em 95, nós mudamos a denominação para a Coordenadoria Municipal de Esportes. Você era vereador à época, né? No seu primeiro mandato. Como é que você vê, como é que você viu a época e como é que você vê hoje, ao longo do tempo, a Coordenadoria Municipal de Esportes, o que ela representou até então para o município de Agrolândia? Olha, todo começo se torna difícil. E como você frisou do Floresta, por exemplo, da Comissão Municipal de Esporte, eu já era vereador, e tanto é que o Floresta foi fundado em 15 de novembro de 1931, quando eu era moleque de 12, 13, 15 anos, eu já bati uma bola ali. E depois, com 16 anos, no Jubileu de Prata do Floresta, eu fui bater bola contra o falecido meu pai. Era o juvenil contra os veteranos. E eu levei azar naquele dia. A gente disputou uma partida entre os veteranos. O falecido Hilton Kiel jogou contra o pai dele. E eu joguei contra o meu falecido pai. E o pai do falecido Hilton Kiel, ele era um cara assim meio durão, assim, ele não gostava de levar um drible ou que alguém mais novo soubesse melhor do que ele. Ele conseguiu me machucar e eu naquele dia só não fui parar no hospital porque não tinha. E eu sinto isso até hoje. Ele deu um jeito no meu tornozelo do pé esquerdo, num drible, e ele perdeu a jogada, mas se cobrou na ferrada, no caso, né? E me machucou. Isso nunca mais prestou. Depois tive que deixar do futebol porque eu vi que não era para mim mais. Em relação ao que você me perguntou, eu vejo o seguinte: tudo tem um começo e tudo tem um fim. E o fim sempre deve ser mais produtivo do que o começo, porque no começo tudo é difícil, você não sabe onde começar, o que é bom, o que não é, mas no decorrer do tempo, o tempo vai passando, você vai aprendendo. Eu não sei, mas eu acho que em termos de clubes esportivos aqui na nossa cidade, teria que ter algo melhor ou mais aprofundado e desenvolver melhor para manter mais essas sociedades que existem tanto no futebol, quanto no bolão, quanto no tiro ao alvo, etc. Caiu muito no meu modo de ver, tanto é que eu também não tenho mais idade para acompanhar isso assim de perto. Mas muitos craques aqui se perdem por falta de um incentivo, por falta de alguém preparar esse elemento para de repente fazer a vida lá fora e participar. Então, eu acho assim que desde o dia que nós começamos, eu digo nós porque você já falou que eu era vereador na época, eu já fazia parte dessa comissão. Hoje não participo mais de comissão nenhuma, mas eu vejo assim que existe um certo abandono nessa área. Eu não sei se os meios de aprimorar isso são tão difíceis assim, ou tão complicados, ou se não tem mais o interesse das pessoas fazer alguma coisa por alguém que possa se dizer, não, isso ali foi ele que fez certo, fez dentro da lei e coisa. Não sei em que pé que está, não vou criticar ninguém, eu só sei dizer que o nosso município está perdendo muito por falta dessa atividade para não deixar cair de vez. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar. Esse é o meu modo de pensar. Guido, mais uma pergunta ainda. Você já citou Floresta, os clubes, né? Nós temos vários clubes aqui, né? Antigamente nós tínhamos em cada comunidade um campo de futebol, uma atividade, né? Principalmente o futebol, e isso foi se extinguindo, né? E claro que os meios de diversão da época eram praticamente o futebol, uma domingueira, né? Aí o que acontece? O Floresta, fundado em 31, né, paralisou com a guerra por volta de 1939, 1940 e só voltou em 46. Inicialmente ele estava numa sede aqui embaixo, na entrada da cidade à direita, né? E depois, em 46, já no local onde está hoje.
Em seguida foi construído um salão, né, para bailes e para as festas, e também o campo de futebol. Num outro capítulo, né, eu vou tratar desse assunto específico do Floresta, talvez a gente até volte a conversar, mas eu gostaria ainda de deixar bem claro para você, Guido. Eu tenho fotografia na época em que o Valmor Bento trabalhou com a CMR, 78, 79, 80, com juvenis no campo do Floresta, onde você era um apoiador e estava conosco, né? Então, sim, você teve uma vida ativa no clube, que eu tenho certeza, um pouco pelo futebol e talvez pelo social também. O que é que você tem para contar, assim, como um mérito ou algum fato relevante, ou que representou o Floresta em Agrolândia? No meu modo de entender, o Floresta foi o pioneiro, né? Primeiro o Floresta, depois outros, né? O que eu posso dizer, quando eu fui jogar futebol, com 9, 10, 11 anos, eu já via ali um salão. Eu não vi eles construírem, mas já estava de pé. E a minha época de 12 anos para frente, eu fui rolar uma bolinha ali, muito interessado no futebol, falecido meu pai jogava, e era tudo diferente, né? Era tudo, cada um comprava sua chuteira, cada um comprava seu uniforme, e aquilo foi indo, né? Tanto é que depois, não sei a que cargas d'água foram inventadas de desmanchar esse salão, ampliar. Eu sei dizer que o meu falecido sogro, ele era o presidente do clube na época, e ele, junto com o tio dele, o falecido Leopoldo Suica, eles encorajaram-se e reuniram a diretoria e vão botar o salão em reforma e vai ser ampliado. Eles lutaram muito para que isso fosse concluído. Só que eu, no meu tempo de vereador, de 73 em diante, eu fui denominado lá como diretor do futebol. E eu assumi essa pasta. Só que tem um porém, doutor. Eu não sei de ata, eu não sei de assinaturas de participantes. E, enfim, eu tomei assim o futebol numa peneira, e aí tinha uns interessados, eu pegava jogadores de futebol de outras regiões para concluir, disputar o campeonato com a Liga Sul-Sulense. E aí começou aquelas intrigas entre os clubes aqui locais, por exemplo, o Continental. Mas eu era Floresta, era vermelho, branco e azul. E até 1975, 3 anos na frente do departamento de futebol, como diretor, eu cheguei a comprar 2 jogos de camisa do meu próprio bolso, e hoje estou andando de bicicleta, esse dinheiro me fez falta. Não deixei faltar comida para os meus filhos em função disso, mas tudo me custou dinheiro. Fui buscar jogadores em Joinville, que era o Valmor Mateus, o falecido, e mais uns conhecidos deles, e no final da tarde de domingo, quando encerrava o jogo, botava dentro do meu carro e levava para Joinville, de graça. Buscava e levava, e assim foi muitas coisas e muitas coisas. A minha ex-esposa, ela lavava a roupa do clube, meia, calção, camisa, tudo. Um determinado tempo ela fazia isso de graça, até que um dia desse resolveram de pagar um valor X por peça para ela fazer esse tipo de trabalho. Aí todo jogo de camisa e calção, ele sempre tinha mesma cor, né? Nunca tinha uma cor diferente. Só que isso tudo caiu por terra. Eu fico triste quando se fala em Floresta, e hoje eu volto na sociedade Floresta, e eu olho nas paredes, eu vejo gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é época, mas de Guido Prova não se vê uma única foto que eu tenho, uma caixa cheia de fotografias em casa, cópias de fotos de jogadores, de jogos de camisa que eu paguei com meu dinheiro, que arrumei um padrinho para entregar para cada jogador, e lá dentro do salão, no clube do Floresta, eu não vejo absolutamente uma vírgula sequer da minha pessoa. Me machuca, e muito. Eu não sei quem é o culpado, quem que achou por bem fazer isso, aonde foi que eu errei para que isso acontecesse, mas isso aí me machuca. Eu falo em público isso aí porque, na verdade, hoje tem dias que eu não devo nem pensar, porque eu sempre honrei essa camisa, essa cor, mas infelizmente teve alguém que sabia mais, ou sabia de tudo, ou sabia muito,
Não sei qual é o erro que eu cometi, porque até hoje não veio ninguém, olha, tu não consta mais lá porque você fez isso, aquilo, errado, de errado para o clube. Eu acho que não fui eu que fiz o Floresta praticamente chegar a fechar as portas. Depois de mim, muitos estiveram por lá. Ainda eu sei que ainda hoje existe o departamento de Boulogne. Eu só lembro de uma única coisa que o falecido meu pai disse para mim quando ele vivo, que o Clube Recreativo Floresta tem um estatuto, e nesse estatuto consta uma cláusula: o dia que o Floresta deixar de ter o departamento de futebol, ele vai ter que ser posto à venda, e esse patrimônio vai ser distribuído em quem ainda faz parte da sociedade, que é como sócio. Isso foi me falado assim. Agora, se existe realmente esse estatuto com essa cláusula, eu nunca vi, eu nunca fui atrás disso, né? Então, o que aconteceu comigo lá que não deu certo, eu não fiquei campeão nenhum dos 3 anos, mas o time era bom, o time jogava. Tem um elemento meu da minha própria família hoje, que é casado com a minha prima Iraci, a irmã do Bidu, ou seja, eu chamo de Baio, o Reinaldo Grabner. Ele foi jogador do meu tempo, e ele estava numa foto dessa com o meu caçula no braço, que a mulher dele é a madrinha dele, lá no clube do Floresta. Foi tirada a foto porque, se não me engano, a minha ex era a madrinha da camisa dele, e ele recebendo a camisa no dia do jogo, ele estava com o meu filho mais novo, caçula, no braço. Então são pequenas coisas assim que eu ainda lembro. Eu tenho isso, mas está lá no fundo do baú, eu não vou mexer. Eu tenho isso para mim, só que lá não apareceu nada. Não quero levar nome do que eu não fiz. Guido, eu lhe agradeço pela atenção, de grande valia as tuas informações, né? Eu acho que a gente tomou conhecimento de algumas coisas que eu não sabia, isso é muito importante. Guido, eu gostaria que, para finalizar, se queres deixar uma mensagem. Eu acho assim, que eu sempre digo assim, daqui 30 anos, quem é que vai lembrar de nós, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu fico muito agradecido de alguém ter lembrado de mim para perguntar sobre certas coisas. De outra forma, eu quero deixar bem claro que tudo que eu deixei dito aqui, eu afirmo, reafirmo e assino embaixo. Passou na minha mão, passou no meu tempo, são coisas verídicas, eu não vim aqui para contar histórias, né? Se eu critiquei hoje a atual administração em termos da parte esportiva, não é esse o que eu quis dizer. A única coisa que eu vejo assim é que nós estamos carentes de um desenvolvimento nessa área, que hoje, com tanto modernismo em tudo, é uma pena, tem tanto material humano aí que se perde nesse sentido, né? A minha mensagem é a seguinte: meu muito obrigado por ter lembrado de mim, e eu peço a Deus para que me leve mais 30 anos para frente, porque eu faço de tudo para chegar aos 103, né, com saúde. E saúde desejo a todo mundo.